Bom dia, boa tarde, boa noite, namastê. Aqui quem fala é Verônica Pinheiro, do canal Verônica Pinheiro Responde. E estou aqui hoje para responder um questionamento que me foi feito pelo e-mail veronicapinheiroresponde@gmail.com. Primeiro quero dizer que é uma satisfação enorme estar com vocês e responder as perguntas que têm me feito no canal e ter encontrado muitas pessoas que compartilham e curtem a minha página, curtem o meu canal também nos eventos holísticos onde eu tenho participado. Tá tudo maravilhoso. Então a pergunta é assim, ó: como posso superar os meus medos? E como a astrologia pode me ajudar a identificar e a poder melhorar esses medos? Bom, o medo, ele é uma resposta fisiológica e emocional a um questionamento da sua alma, a um questionamento do seu espírito, a um questionamento da sua psique. Quando você tem medo, é um sinal de que o seu organismo, a sua mente, seu espírito está lhe perguntando: você está preparado para enfrentar essa situação? Por quê? Porque se a gente não estiver preparado para experimentar, para vivenciar uma situação, nós podemos nos machucar. Se for uma situação de perigo, nós somos por uma rua à noite e não tivermos medo, pode sermos atacados. Se nós estivermos diante de uma briga, podemos sofrer algum tipo de prejuízo. Então o medo é exatamente isso, mas ocorre para certas algumas pessoas que são medrosas por natureza e têm medo de tudo e de todos. É um medo paralisante, é um medo que congela, é um medo em que as pessoas não sabem para onde ir e não sabem o que fazer com ele. É um medo que impede as pessoas de ir para frente, é um medo que impede elas de falar. Mas o mais importante disso é nós sabermos o que está gerando este medo. E muitas vezes é um excesso de autocrítica. Uma pessoa, ela é tão crítica, ela critica os outros, critica tudo, que quando chega na sua vez de tomar uma atitude em relação a qualquer coisa, ela pensa que já criticou alguém, ou aquilo é inconsciente muitas vezes. Ela sabe que ela já fez aquelas críticas em outros momentos e ela não quer ser julgada, então o que ela faz? Não faz. E aí nós temos signos que são altamente corajosos, mas que por trás da sua coragem tem muito mais autocrítica do que coragem. Por exemplo, nós vamos ter os virginianos, que são extremamente autocríticos. Nós vamos ter os leoninos, que são outros também críticos. Nós vamos ter os capricornianos, os taurinos, todos os elementos terra, que são os elementos terras porque são mais racionais, né? Então nós temos Touro, Capricórnio e Virgem, os mais racionais dos zodíacos, porque estão no elemento terra. E fazem o que com isso? Criticam. Eles são donos da verdade, muitas vezes as pessoas têm mania de dizer que são donos da verdade, né? É uma dona da verdade. E os sagitarianos, muitas vezes, também. Só que os sagitarianos, leoninos, arianos, eles têm a iniciativa do fogo, do seu elemento fogo. Então, eles, de qualquer forma, com ou sem medo, eles vão. Mas o que acontece? Às vezes, esse medo, ele vem revestido de precaução. Ele vem revestido de outras coisas que não o medo propriamente dito. E aí, nós explorando com a pessoa, explorando com a pessoa, a gente passa a ver e chegamos lá num determinado momento da conversa e achamos medo. Então, o que fazer para superar esse medo? Conforme a astrologia, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós temos que olhar o mapa da pessoa, saber em quais casas isso está acontecendo, qual setor de vida que essa pessoa tem medo, e ali nós vamos achar o elemento, o signo, os planetas que tem ali dentro. Por exemplo, se você estiver numa casa 6, né, que é do trabalho, na nutrição, que é casa de Virgem, ali a energia é mutável, né? Ali nós temos a energia de Virgem, que é uma energia mutável dentro de uma casa que exige exatamente uma adaptação. Então, muitas vezes, uma pessoa vai passar por muitos empregos na vida. Mas se ela for de Touro, por exemplo, ela vai ser do elemento fixo. Então, ela não vai se dar muito bem com mudanças. É o tipo de pessoa que quer ficar no emprego e se aposentar nele. Porque ela é revestida de segurança. Então, qual é o maior medo dessa pessoa? Perder o emprego. E por conta disso, muitas vezes, essa pessoa, por ter até uma baixa autoestima, vai fazer o quê? Pode se tornar alvo de bullying,
alvo de ser escorraçado no ambiente de trabalho, de ser exigido mais trabalho do que ela pode dar conta. Muitas coisas podem acontecer por medo de perder o emprego. Então essa pessoa precisa entender, precisa se sentir mais segura e compreender que o universo abundante tem para todos. E que a experiência que ela adquiriu naquele emprego, ela vai levar para outro lugar. Ela tem que ter uma certeza, uma convicção. Muitas vezes os arianos também. Tem a questão de serem provedores, de terem a iniciativa. Acaba que eles começam a frear as suas ações, frear as suas atitudes. Os capricornianos também, da mesma forma, com a necessidade de estrutura, o que eles fazem? Eles ficam muitas vezes apegados a uma tradição, numa zona de conforto, e não vão a lugar nenhum. Deixam de experimentar o lado bom da vida, que é o lado das energias positivas, que é o lado de ir pra frente, que é o lado de tu arregaçar as mangas e ir atrás da tua felicidade. Muitas vezes nós vamos ter na área emocional os cancerianos, os escorpiões e os peixes, que têm medo do quê? Da questão emocional. Câncer, então, tem uma necessidade de segurança emocional, que qualquer coisa que saia do script, digamos assim, faz com que ele fique extremamente preocupado, ansioso, aí começa a sofrer por antecipação. Aí o que acontece? Você é do signo de Câncer, homem ou mulher, e chega em casa, depois do trabalho, a vidinha de sempre, né? Vai fazer janta, vai ver novela, vai ver telejornal, vai ver, mexer no WhatsApp, na sua internet. E você tá esperando seu companheiro ou companheira. E essa pessoa teve um dia muito difícil, muito difícil, um trabalho exaustivo, cansado, aquelas coisas, aqueles dias de cão, né? E chega em casa com um aspecto já diferente. E o que o canceriano faz? O que aconteceu? O que tu tem? É comigo? E começa uma série de questionamentos e a pessoa, às vezes, exaltada, diz, não, nada contigo, pai, pelo amor de Deus. Aí já imagina coisa, já imagina que tem outro, já imagina que tem outra, o que tá acontecendo e tal. E muitas vezes a pessoa não é o alvo em questão, mas a necessidade de segurança emocional faz com que essa pessoa imagine coisas, né? Sonhe, tem pensamentos extremamente duvidosos a respeito da outra pessoa. Então, o que acontece com a questão do medo? Nós precisamos, primeiro, identificar quais são as nossas necessidades, né? O padrão do nosso signo, por exemplo, ou o nosso padrão psicológico, aí para quem não gosta de astrologia, padrão psicológico da pessoa, né? Nós temos várias formas de amar, várias formas de sentir, várias formas de nos expressar. E através do momento que nós nos expressamos, a gente começa a perceber quem nós somos e o que nós precisamos. Do que você mais tem medo? Se você encontrar essa resposta, né, você vai encontrar seu padrão energético. E saindo para a área externa, já para a área das terapias, nós temos floral, né? Nós vamos ter floral, que o floral tem floral para o medo. Por exemplo, tem pessoas que têm pânico na direção, que daí o medo em larga escala, né? Ele vai indo, ele vira pânico. Então, antes de se tornar um pânico, antes de um medo, assim, digamos, bobo, né? Porque medo nenhum é bobo. A pessoa tem medo, tem que respeitar. Tem que ir lá ver, vira fobia muitas vezes. Então, nós temos que tratar esse medo, identificar, enfrentar os medos. Como é que nós enfrentamos os medos? Respondendo racionalmente. Né? E não tem se, e se isso ou se aquilo, se não canta, se não joga, ou se nada. O se é um condicional que ele não serve para muita coisa, principalmente do lado prático da vida, certo? Ele serve com opção A, B, C ou D. Então é o seguinte, para os de elemento terra, que tem uma necessidade de estruturas, né, como emprego, como casa, como comida, no caso taurinos, mesa farta, né? O pânico de um taurino é passar fome. Então pensa um signo que tem uma mesa farta. A questão é o seguinte, como é que vai faltar comida? Né? Tendo abundância do jeito que tem no planeta. Então muitas vezes certos meses não se justificam. Claro que tem padrões inconscientes e a gente indo numa esfera assim mais larga, nós podemos dizer que pode ser coisas até do passado, de uma outra vida, né? Mas isso é assunto lá para terapia reencarnacionista. Muitas vezes as pessoas vêm exatamente com esse padrão gravado, né, no seu subconsciente. Realmente foi uma pessoa que numa outra encarnação passou fome, pode. E aí ela vem com essa, digamos, sombra, né? O medo da escassez, aí começa a vibrar na escassez. Só que quando ela vibra na escassez, exatamente por ela estar vibrando, ela pode atrair essa escassez. Então é o seguinte, não é eu tinha razão, viu? Ó, aí não tenho mais nada, não.
Foi o meu pensamento, o meu padrão vibratório que começou a vibrar nessa faixa negativa da escassez, que gerou mais escassez. Então, esse entendimento de como funcionam as leis do universo, eles são extremamente necessários para a gente vencer o medo. Por exemplo, se eu tiver medo de perder o emprego, com certeza vou perder, porque é só nisso que eu penso. E aí fica ali apegada, não, vou perder. Aí a pessoa acaba indo para o serviço público. E agora, o jeito que o serviço público está, né, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é um caos, servidor público, né? Não é mais o que era antigamente. Os salários já não estão nessa oitava maravilha. E o mundo está mudando. Urano está em touro, ou seja, a moeda vai mudar, os valores materiais vão mudar, as propriedades, a forma de se adquirir propriedade vai mudar, tanto é que nós temos uma nova moeda que a gente não sabe até onde vai, ou seja, as coisas estão mudando, estão se transformando. E é necessário que nós possamos acompanhar essa mudança. E os medos fazem parte disso. Por quê? Ao nós sabermos qual é o nosso medo, nós temos condições de pesquisar, procurar uma terapia adequada, um entendimento. Mas por que eu tenho esse medo? E se realmente o medo for infundado, né, nós podemos resolvê-lo racionalmente, explicando, justificando. Como é que eu vou ter medo de perder o emprego se eu já sou uma pessoa que tem uma formação, se eu tenho qualificação? Ah, mas o desemprego tá grande, tem um monte de gente que não consegue emprego há muito tempo. Bom, cada um com cada qual. Com certeza, muitas pessoas que estão desempregadas, se nós formos conversar com elas, elas acreditam que arrumar emprego é difícil. Fazendo um parênteses aqui, eu levei 3 meses para arrumar o meu primeiro emprego. Arrumei um e depois arrumei em seguida e nunca acreditei que ia ficar desempregada. E hoje, embora eu seja terapeuta, astróloga, servidora pública, advogada, imagina, opções para mim não faltam. Sei cozinhar, adoro cozinhar. Entende? Então é um medo que não se justifica. No meu caso, se eu tivesse medo de perder o emprego, não é o caso. Mas no meu caso, Capricórnio, seria o medo de não chegar ao topo do status, não conseguir ter o status desejado. O Capricórnio tem isso. Porque o Capricórnio, ele tem uma tendência a chegar a algum lugar, seja na sua congregação religiosa, seja no seu círculo de amizade, seja na sua família. Tem pessoas capricornianas que o teto dela é ser mãe e matriarca da família e ter todo mundo à sua volta. E aí nós já estamos num campo subjetivo. É mais fácil nós dominarmos o medo, driblarmos o medo, quando está com coisas materiais. Porque tudo que depende do outro é uma incógnita. E aí, realmente, esse medo, ele pode ser um medo justificável. Mas não necessariamente um medo paralisante. Por quê? Se você quer ser boa mãe, você tem que amar, né? E educar com parcimônia, educar, enfim. Existem ajudas, existem entendimentos necessários para aquilo que você deseja. Se você é taurino, não se preocupa, a comida vai acabar. E canceriano, ele te ama, ela te ama, está com você, aproveite disso, né? Amanhã poderá não estar assim, mas o amanhã é o amanhã, né? Vamos viver no hoje. E um dos medos é exatamente esse. As pessoas não conseguem viver o agora, não curtem o agora, ficam com o pensamento lá longe, acabam o quê? Desperdiçando hoje. E aí, já 30 minutos já passou, já é passado, acabam vivendo só no passado, na minha época. Então, vencer o medo, ele passa por uma atitude de pensar racionalmente se aquele medo é justificado ou injustificado. Sendo justificado, quais são as ferramentas que eu possuo para corrigir esse medo, para driblar esse medo, para vencer o medo. E medo se vence com coragem. Não uma coragem suicida, é claro, né? Mas medo se vence com coragem. Existe a história de um ator bem famoso até, que ele era tímido. Ele era bancário e tímido. E resolveu fazer o quê? Teatro. Por quê? O teatro prepara a pessoa, de uma certa forma, para qualquer plateia, para qualquer situação, porque vive papéis fictícios, não? Ou seja, você aprende a se comportar como se fosse verdade, como dizem na vida real. Então, foi exatamente isso que acaba acontecendo com esse ator. E hoje ele é um comediante, inclusive, né? A gente até nem acredita numa coisa dessa, porque ele era tímido. Imagina o cara faz um papel e tal, já contracenou com várias atrizes. Então, muitas vezes é exatamente isso. Quando você precisa vencer o medo, você tem que procurar ferramentas capazes de lhe deixar afiado para corrigir esse medo, então.
Eu espero ter respondido a questão de uma forma satisfatória, né? Não entrei nos campos psicológicos porque não são minha área. Dei algumas aí dicas a respeito dos signos, né? Todo signo tem uma necessidade. Portanto, eu trago uma necessidade, dúvida e medo de como vencer essas coisas. Então, se você quiser saber mais, me escreva para veronicapinheiroresponde@gmail, que com muito prazer vou responder. E se você quiser lá fazer mapa, enfim, eu vou olhar. Existem outros instrumentos também que eu posso ajudar. Eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Então, assim, ó, a você aí que está me assistindo, nós temos uma palavrinha escrita aqui embaixo na descrição, inscreva-se, e aí tem um sininho, e aí você, então, clica no inscreva-se, clica no sininho e compartilhe esse assunto para alguma pessoa que você acha que de repente precisa. Uma pessoa que você conhece que tem medo, né? Ou uma que pensa que não tem e tem. Vamos fazer uma caridade. Vamos ajudar as pessoas que precisam. O canal tem esse intuito de ajudar as pessoas. E eu tenho o intuito de compartilhar conteúdo com vocês. Então, mais uma vez, profunda gratidão. É um prazer estar fazendo essas gravações, esse canal. Eu tenho crescido muito porque conforme eu vindo as perguntas, eu vou estudando e vou pensando e raciocinando sobre as coisas. E tem muitos assuntos que eu não posso compartilhar aqui, que são assuntos de cunho pessoal, mas essas perguntas assim, mais genéricas, assim, eu posso ajudar as pessoas. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, boa tarde e pergunte. Verônica Pinheiro responde. Namastê.